Olá pessoal, paz seja convosco. Vamos lá então para nossa última aula de vivência cristã. Hoje é o capítulo 5, o temor do Senhor. Eu separei, nesse capítulo separado porque ele é bem extenso. Eu acho que daria para ter feito dois capítulos aqui, até porque são temas completamente diferentes. Ele fala sobre o temor do Senhor, ele fala sobre como a igreja deve se preparar para os tempos modernos, que a sociedade, que o mundo está organizado, e também sobre mordomia. Então são três tópicos dentro de um mesmo capítulo. E então vamos lá. Temor ao Senhor, que na página 109 ele começa falando sobre a importância, de desenvolvermos o temor do Senhor e o compromisso com Deus. Eclesiastes 12:13 diz assim: Este é o fim do discurso, tudo já foi ouvido. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é todo o dever do homem. Porque Deus há de trazer juízo sobre toda a terra e sobre toda a obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, mais uma vez ele reforçando a ideia de que nós precisamos temer ao Senhor por dois motivos, né? Primeiro, por amar ao Senhor, por amar a obedecer os seus mandamentos, por honrar o relacionamento com Ele, mas também porque um dia vai vir o juízo, né? Não adianta eu simplesmente achar que a graça de Deus vai me proteger pela eternidade se eu não me arrepender, né? Então a graça ela está disponível, mas para aqueles que se arrependem, né? A nossa parte é nos arrependermos e nos apegarmos a esse temor, a essa responsabilidade sincera, né? De amar o Senhor e de cuidar desse relacionamento que custou tão caro, né, para Deus. Foi de graça para nós, mas custou o sangue de Jesus. Então, nosso dever como cristão é temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos, porque um dia nós prestaremos contas ao Senhor. E esse temor é uma reverente submissão, é uma obediência por amor, não por não querer magoar, mas também a consciência do juízo. E além do temor ao Senhor, eu preciso ter um compromisso com Deus. Tá? Existe uma estatística que diz que apenas 20% da membresia exerce algum cargo na igreja. E aí eu adicionei uma informação aqui, ó. E geralmente quem exerce um, exerce dois. Não sei se na igreja de vocês é assim, mas pelo menos na minha, a pessoa do louvor também é de missões, também é do teatro. O líder do grupo de jovens também está em outra coisa, também está no louvor. O líder de homens também faz parte do CDL, também é diácono ou ajuda na dar aula para as crianças, né? Tem gente no louvor e nas crianças, enfim. Geralmente quem exerce um ministério acaba exercendo dois, três, né? Ajuda na mídia e a gente precisa mudar essa cultura porque a gente fica sobrecarregado, né? A Bíblia, Jesus disse que o jugo é suave e que o fardo é leve, mas isso é na vida com Deus, né? Andar com Jesus é leve, obedecer aos mandamentos do Senhor é leve, mas às vezes o nosso serviço na igreja fica pesado porque a gente acumula muitas funções. Então a gente tem uma estrutura às vezes muito grande, a gente quer colocar todos os ministérios em prática e a gente nem tem gente suficiente para fazer isso. Então vai também da nossa sabedoria, né, de conversar com os nossos pastores, de alinharmos, de estarmos à disposição, mas ir mostrando para eles, né, que é importante que a gente tenha mais pessoas trabalhando, né, e mais pessoas servindo, né, para a gente não sobrecarregar a nossa liderança. E quais são as bases, né, do nosso compromisso com o Senhor? A primeira base é a seriedade, né? A gente levar isso a sério, né? Servir ao Senhor não é uma brincadeira. Não é qualquer um que pode chegar lá e colocar a mão, né, nos instrumentos, pegar o microfone para pregar, dar uma aula na escola bíblica, cuidar de crianças, seja qual for
o ministério que a gente exerce dentro da igreja, a gente tem que ter a consciência de que isso é sério, né? A gente tem que ter esse temor, essa reverência, essa submissão no serviço ao Senhor. Lá em Êxodo capítulo 20, verso 7 diz: Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Né? E a gente sabe que isso é um princípio. E não está falando só de falar o nome de Deus em vão. Claro que está claro aqui que não pode. Mas além de falar o nome de Deus em vão, a gente também não pode agir pelo Senhor em vão. Ou seja, não pode ser de qualquer forma. Tem que ser em pureza, tem que ser em santidade, tem que ser buscando a direção do Espírito Santo. Senão a gente faz na força do nosso braço e aí a gente se cansa e aí a gente coloca a culpa no pastor, no cargo, na igreja, enfim. Temos que fazer do jeito certo, buscar compreender qual é a vontade do Senhor, se santificar, fazer com jejum, fazer com oração, que aí as coisas fluem e fica sempre leve, né? Então, primeira base, levar a sério. Levar a sério o ministério. Segunda base do compromisso é a responsabilidade. Se eu me comprometi, eu tenho que fazer. Se no nosso trabalho a gente deixar de fazer uma tarefa que a gente se comprometeu, a gente tem punição, a gente tem perda, a gente tem algum prejuízo, e aí com Deus a gente acha, né, que pode marcar um ensaio e faltar. A gente está escalado e não ir na escala. A gente é responsável por cuidar de pessoas, mas a gente não liga, a gente não manda uma mensagem, a gente só está ali para fazer mais um número. Não. Nós que queremos um nível mais profundo, nós que estamos nos colocando à disposição, nós precisamos ser responsáveis. Tenho certeza que ninguém te obrigou a fazer o ITQ. Você não está fazendo porque você é obrigado. Você está fazendo porque você sente que tem um chamado de Deus, não apenas do teu pastor, não apenas de algum líder que te incentivou. Eu quero acreditar que você faz o ITQ porque você sente um chamado do Senhor para servir com melhor qualidade. Então esse serviço tem que ser com responsabilidade. Assumir um compromisso, cumpra com esse compromisso. Né? Para a gente fazer com mais zelo ainda as coisas que são de Deus do que as coisas que são, vamos dizer aí, secular, né? Terceira base, fidelidade. Na ceia, Jesus disse que é uma nova aliança sendo inaugurada. Deus não aceita intimidade sem compromisso. Então a fidelidade é uma base muito importante do nosso compromisso com Deus. Assim como a gente é fiel, né, ao nosso chefe, aos nossos amigos, ao nosso cônjuge, mais ainda precisamos ser fiel a Deus. E isso envolve não traí-lo, né? Não deixar ele na mão, não deixar Deus como a gente deixa aí, né, pessoas muitas vezes falhando, né, nos compromissos que a gente assume, né? Então a fidelidade com o Senhor precisa ser uma das bases, né, do nosso compromisso, como diz lá em Mateus 24, 26. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo o que se comprometeu a fazer. E Apocalipse 2:10 diz: Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então essa fidelidade significa a gente não colocar outras coisas no lugar que pertence ao Senhor. Se nós um dia entregamos o nosso coração a Ele, se um dia nós recebemos da parte dEle a presença do Espírito Santo no nosso coração, nós precisamos honrar isso. Nós precisamos valorizar o preço que Jesus pagou. Nós precisamos viver a nossa vida em homenagem ao sacrifício que Jesus fez para perdão dos nossos pecados. A gente estava morto, a gente não tinha mais esperança, mas a gente encontra o Senhor e a nossa vida ressurge, a alegria vem para o nosso coração, então a gente precisa de fato gastar a nossa vida por esse evangelho e sendo fiel ao Senhor, não deixando nenhuma outra coisa tomar um lugar que pertence a Ele. Ele tem que ser a prioridade, ele tem que ser o nosso maior desejo, a nossa maior vontade, né? E se está faltando esse entusiasmo dentro do nosso coração,
A gente precisa voltar para um lugar secreto, para um lugar de jejum, de intercessão, para conseguir ouvir a voz do Senhor. Porque quando a gente ergue a mão e entrega o coração ao Senhor, a gente se torna inimigo do diabo, né? A gente já é o adversário dele pela nossa natureza. Somos seres humanos, a nossa natureza a gente já nasce tendo ele como adversário. Mas quando a gente se compromete com o reino, aí que o bicho fica doido mesmo, né? E quer de todas as formas nos destruir. Como a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor como um leão, querendo tragar, esperando uma brechinha, uma oportunidade para destruir mesmo a nossa vida. Então, alguns obstáculos do nosso compromisso com o Senhor que atrapalham o temor do Senhor no nosso coração é a idolatria. Idolatria é tudo que ocupa um lugar que é do Senhor. Eu gosto bastante de futebol e é uma área que eu vigio muito para isso não tomar um lugar de Jesus. Eu vejo irmãos na minha igreja que faltam de culto para assistir jogo de futebol. Tudo bem você ter um momento de lazer, de entretenimento, de descontração para assistir o teu time, né? Mas quando você tem um compromisso com a igreja, cara, não dá para você trocar. Não, me desculpa, mas, né? E não só com futebol, né? Às vezes é com outras coisas. Ah, recebi uma visita em casa. Pô, mas no dia do culto, no dia a pessoa que te conhece, ela não sabe que o teu compromisso é com a igreja. Que nível de amizade é esse? Ah, é uma emergência, é uma urgência. Ah, tudo bem, uma urgência. Mas tem gente que marca compromisso. Ah, não vou poder ir no culto porque vou receber um parente lá em casa. O parente é crente? Se o parente é crente, ele sabe que é dia de culto. Domingo, 6 horas, 7 horas, né? É horário de culto, não tem como negociar isso. Então, às vezes a gente precisa ter a consciência, né? Eu me lembro um aniversário que a minha irmã marcou dos filhos dela, né? Do meu sobrinho. Num domingo à noite, perguntou se eu ia. Eu falei, claro que eu não vou. Nossa, mas que consideração. Eu falei, você que tinha que ter consideração por mim, sabendo que no domingo à noite eu não posso ir. Marcasse no sábado, no domingo à tarde. Então, eu lembro que depois desse aniversário, nunca mais ela fez um aniversário no domingo à noite. Então a gente tem que impor, né, o nosso cristianismo, a nossa bandeira, aquilo que é a nossa prioridade. As pessoas precisam saber e respeitar isso. Então, quando a gente é cristão, quando a gente é maduro e tem uma responsabilidade para com a igreja, não, cara, essas coisas não podem tomar um lugar que pertence ao Senhor, né, no nosso coração. Idolatria, desobediência, né? Coisas que a gente sabe que está errado e a gente continua fazendo, continua dando brecha para Satanás entrar e agir na nossa família, no nosso ministério. Desobediência é inegociável para mantermos nosso relacionamento com Deus. Ou às vezes não é a desobediência, mas é a negligência. Provérbios capítulo 18, verso 9 diz: quem relaxa no seu trabalho é irmão do que o destrói. Então o relaxado é irmão do destruidor. Então a negligência, né, o relaxo, o fazer de qualquer jeito, para Deus é a mesma coisa que você está jogando contra. Então ou você faz bem feito ou não precisa nem fazer. Ou você faz com todo o teu coração se dedicando àquilo, ou é melhor não fazer. Fazer de qualquer jeito. Né? Uma coisa que eu tenho visto dentro da minha igreja, não sei se acontece na tua, mas que para mim é inconcebível, é o músico chegar, tocar e ir embora. Ah não, querido, isso para mim não me desce. Não sei se é porque eu não sou músico, se é porque eu não sou do louvor, mas cara, a adoração o músico tem que entender que ele está ali para adorar o Senhor, para entregar um culto ao Senhor. E a palavra faz parte do culto. Quer dizer, ele vai ali para entregar uma adoração ao Senhor, mas ele está com pressa para ir embora. Eu duvido, cara, que esse cara que vai com pressa para tocar e ir embora se preparou para estar ali. Eu duvido que um cara que vai só para tocar, uma moça que vai só para cantar, vai ali, entrega o seu louvor com qualidade para Deus, com coração, aquilo que ele rasga o coração
e fica até o final do culto, né? O cara vai embora antes, na hora do louvor ele já está pensando no compromisso dele. Então, se eu sou líder de louvor, falo, ó, não pode ficar até o final do culto, então nem vai. Fica na sua casa, dá prioridade aí pro teu compromisso, faz o que é a prioridade para você. Negligência, então, é uma das coisas que atrapalham, né, o nosso compromisso, o nosso relacionamento com Deus. Quarto obstáculo, inconstância. Gente que uma hora tá, meu Deus, voando, orando em línguas, jejuando, lendo livro, postando coisas nas redes sociais. Aí daqui a pouco já tá lá no mundo, já tá bebendo, já tá ouvindo música secular e postando nos stories e envergonhando o nome do Senhor. Você nunca sabe, cara, se aquela pessoa tá crente ou se a pessoa tá no mundo, né? Porque ela não tem uma constância. A vida da pessoa é altos e baixos. Então precisamos vencer isso com disciplinas espirituais, com jejum, com oração, com relacionamento com irmãos, com discipulado, com permanecer no Senhor, né? Não tem outra forma de vencer a inconstância se não for permanecendo, perseverando, buscando ajuda, né, de pessoas, tendo parceiros de oração, de igreja, né, tendo parceiros na comunhão que te ajudam a permanecer no Senhor. Isso faz muito bem, né? Para quem quer liderar, precisa ter pessoas maduras por perto. Outro obstáculo é a religiosidade, né? A gente querer interpretar as coisas da Bíblia como regra e não como princípios, né? Eu já vi muitas coisas, né? Você também já deve ter visto na igreja, coisas que são simplesmente regra, que quando você procura um fundamento nas escrituras, não tem. Ah, é porque todo mundo fala que não pode, então é melhor não poder, né? Então, cara, tem coisas que são religiosidade, tem coisas que são meras regras, né, que as pessoas vão ditando para nós. Então, que todos os princípios, todas as nossas decisões, conselhos, pregações, tudo seja respaldado na palavra, não no que a gente acha e nem no que um dia falaram para nós, né? Então, que a gente tenha esse temor e esse compromisso com o Senhor de relacionamento, não de religiosidade. Recompensas de honrar esse compromisso. Lá em Lucas 9:24 diz: quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, a salvação é a principal recompensa, né? De honrar esse compromisso. Eu costumo dizer assim: Jesus não precisa me fazer mais nada para que eu o adore, para que eu o honre, para que eu o louve, para que eu busque a face dele. Ele já fez a parte dele. Ele já morreu na cruz, ele já derramou o sangue, ele já enviou o Espírito Santo para nós. Agora, tudo que a gente faz não é para ser aceito, não é para ser amado. Eu não posso servir ao Senhor para Deus se agradar de mim, não. Ele já se agradou de mim porque ele me criou, porque ele me fez, porque eu sou filho dele. Então, a partir desse amor que eu já recebi do Senhor, então eu sirvo a ele. Então eu sei que eu vou ser salvo, é por isso que eu sirvo ao Senhor. É por isso que eu prego, é por isso que eu busco me santificar, é por isso que eu aconselho, que eu gasto tempo com jovens, com adolescentes, com os irmãos da igreja, porque eu amo o Senhor, eu sei que Ele já me deu, né, a salvação, então eu preciso honrar esse compromisso, porque primeiro Ele me deu a salvação e agora eu estou só tentando retribuir. Nunca vou conseguir, mas até o último dia da minha vida eu vou buscar retribuir esse presente que o Senhor me deu, que é a salvação. Segunda recompensa, a proteção de Deus. O Salmo 91, né, tem a maior descrição de proteção da Bíblia, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas você vai estar seguro. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Então a proteção é uma das recompensas de honrar o compromisso com o Senhor. Ele dá ordem aos seus anjos para que nos guardem, para que nos protejam, para que nos livrem do mal. Salmo 35, 27. Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência e sempre repitam: Deus seja louvado, Ele tem prazer no bem-estar do teu servo. A Bíblia está afirmando aqui que Deus tem prazer no bem-estar daqueles que são seus servos. Então, quando a gente quer ter, né, um bem-estar, quer ter prosperidade, a gente pode sim esperar isso do Senhor como recompensa do compromisso a Ele, porque Ele diz que Ele tem prazer no bem-estar dos seus servos. E muitas outras passagens, né, falam que das recompensas de servir ao Senhor. Outro benefício são as necessidades supridas, né, como o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, se Deus é o teu pastor, Ele vai suprir as tuas necessidades. O Deus que dá a visão também dá a provisão. Se você está caminhando debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra que Deus te deu, Ele vai prover os recursos necessários para que essa mensagem seja espalhada, para que esse ministério seja cumprido. O Deus sempre levantou patrocinadores para o ministério de Jesus e Ele vai levantar também para o teu. Ou então Ele vai te dar a capacidade para você mesmo financiar o teu ministério, como o apóstolo Paulo fazia, né? Era um construtor de tendas e aos finais de semana ia lá na sinagoga e pregava mesmo a palavra. Vida abundante é a recompensa também de honrar o compromisso com o Senhor. João 10,10 diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quando a gente honra os nossos compromissos com o Senhor, não tem como a gente não desfrutar de uma vida cheia de plenitude, de alegria, de sucesso em tudo aquilo que a gente coloca as nossas mãos, coloca o Senhor à frente. Tudo tende a dar certo, né? E às vezes dar certo não é só dar certo do jeito que a gente quer, não. É cumprir o propósito de Deus. Tem coisa que dá errado, tem plano que a gente acha que está sendo frustrado, mas que está só seguindo a agenda de Deus. Então, se está seguindo a agenda de Deus, se tem paz no nosso coração, as pessoas estão sendo alcançadas, glória a Deus. Esse é o propósito mesmo. E então esses são as recompensas de honrarmos o compromisso com o Senhor. E o temor a Deus tem uma história, né, na Bíblia que ilustra bem o temor ao Senhor, que é a história da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, né, ela foi construída na saída do Egito, ela simbolizava a presença de Deus, mas eles começaram a usar como um amuleto de sorte, né, e não como uma lembrança, um memorial da intimidade que eles deveriam ter com Deus. Sempre que eles precisavam ser bem-sucedidos em alguma guerra, em alguma decisão, eles buscavam a Arca da Aliança e usavam aquilo como um amuleto de sorte. Assim como muitas pessoas fazem, né? Quando precisa de um milagre, de uma bênção, vai para a igreja. Recebe o milagre, recebe a bênção, já some. Então a gente precisa ter esse conhecimento também para orientar as pessoas, né, a respeito disso. Mas essa arca ela foi resgatada por Davi. E mesmo sendo Davi, mesmo a intenção sendo boa, né, quando o boi tropeça, Uzá toca na arca e ele morre ali. Por quê? Porque buscar a presença de Deus tem um jeito certo. Carregar a glória de Deus tem um jeito certo de fazer. E esse jeito é com santidade, é com arrependimento, é com lamento, é com panos de saco, né? Vestindo a humildade, vestindo o desejo de rasgar mesmo nosso coração e de viver em santidade para que essa presença habite no nosso coração, para que Deus tenha prazer de habitar, como diz aquela canção, né? Eu quero ser a tua casa favorita, eu quero ser um lugar onde Deus tem prazer de estar, de ser hospedado. Sabe quando você vai na casa de alguém
e a pessoa te recebe tão bem, te deixa tão à vontade, te serve comida, te oferece as coisas, te leva para passear, te carrega, falta te carregar, né, te pegar no colo. Como é gostoso, né, a gente ser bem tratado assim na casa de alguém. Imagina a presença de Deus. Imagina o Espírito Santo, como é que ele não quer ser tratado? Como é que ele não se sente bem se o teu corpo for um templo, se você tiver preparado mesmo para recebê-lo. É diferente de você ir na casa de alguém que você combinou, aí você chega ali, pô, tem uma água para tomar, né? Tudo bem, se às vezes a pessoa serviu de todo o coração, mas a gente percebe quando a pessoa não se esforçou para te receber, não te deu atenção. Então, ser mal recebido na casa de alguém que a gente gosta é muito triste, entristece muito a gente. Imagina o Espírito Santo, o quanto ele não fica entristecido quando a gente não se prepara para recebê-lo. Quando a gente não se prepara para fazer dele um hóspede, né? Se ele habita dentro de nós, ele é o nosso hóspede. Nós somos os anfitriões. Nós precisamos ser bons anfitriões para essa presença gloriosa. Então tem o jeito certo de buscar, que é com temor, é com santidade. E quando Israel aplica isso, a presença volta para Israel e eles começam a desfrutar, né, do maior período de prosperidade registrado na história até aquele momento na vida de Israel, por causa de Davi, por causa de um cara que decidiu buscar o Senhor do jeito certo. Então, quando a gente aplica esse princípio na nossa vida, acontecem coisas extraordinárias ao nosso redor por causa da presença de Deus. Assim como Deus abençoava, né, a casa de Obed-Edom enquanto ele estava guardando a arca ali. Então, o temor a Deus deve ser demonstrado de que forma? Começar pelos nossos pensamentos e palavras, como o salmista diz, né, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Filipenses 2,12, Paulo diz assim: meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em prática ou ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Mais do que pensamentos e palavras, a nossa salvação, o temor, deve ser praticado nos nossos atos. Não, eu não vou fazer isso porque eu temo o Senhor. E o temor, a gente precisa entender que o temor é um amor pela presença e o medo de perder essa presença ao mesmo tempo. O medo do juízo, o medo de ser castigado por Deus, porque você sabe que está errado. Então isso é o temor, é quando junta o amor pelo relacionamento, o zelo para não quebrar esse relacionamento, mas também o medo dessa punição, né? Porque você sabe que vai ter um castigo. Às vezes a gente para de falar isso na igreja, né? Mas quando a gente fala de salvação, a gente está sendo salvo do quê? Não é salvo do pecado. Salvo do pecado a gente já foi, né? Jesus já pagou o preço pelo pecado. Mas nós estamos sendo salvos da ira de Deus. Não é nem do poder do diabo, porque pior do que o diabo ter liberdade para agir na nossa vida é cairmos na mão de Deus pronto para punir o pecado. Essa é a pior punição que pode existir. É a última punição, né? A punição do juízo, que é você ficar eternamente sendo atormentado porque não se arrependeu, porque teve chance e não deixou Deus ser o Senhor do teu coração, da tua mente, da tua vida. Então a gente tem que demonstrar com as nossas atitudes. Não, eu não traio minha esposa, eu não olho para outra mulher, eu busco o Senhor, eu não minto, eu não engano, eu não participo de conversa torpe, não sai palavras imorais da minha boca. Quando eu estou com os ímpios, eles percebem a diferença que eu sirvo, eu não sou parecido com eles. Então isso é o temor em ação. É quando tem a oportunidade de pecar e eu não peco, porque eu amo o Senhor, não quero perder a presença dele e também tenho medo do juízo, que ele vai derramar sim um dia. Então o temor tem que ser demonstrado com as nossas ações.
O Salmo 141:3 diz assim: coloca, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Davi tinha tanto medo de pecar que ele pede para Deus colocar um guarda, para que as coisas que ele fale não venham a ser usadas depois como juízo contra ele. Então ele fala, coloca um guarda na minha boca, coloca um filtro, uma proteção. E Jesus fala sobre isso, né? Que o que contamina o homem é o que sai da boca, não o que entra. Então quando a gente fala algo que sai do nosso coração, sai do nosso pensamento, a boca fala o que o coração está cheio. Então a gente precisa tomar cuidado. Né? Se o nosso coração se encheu com coisas imorais, sei lá, com pornografia que a gente viu aí na internet passando, e não digo a pornografia que a gente foi buscar, não. Às vezes você está passando no Instagram e um abençoado, uma abençoada que você segue lá, posta uma foto de biquíni, uma foto sem camisa, e aí, mesmo sem querer, você acaba vendo, né? E aí são essas brechas, são essas oportunidades que o diabo vai usando para te tentar. Né? Aparece uma fofoquinha ali, você quer comentar com alguém, você percebe que alguém fez alguma coisa errada, você já quer difamar aquela pessoa para você se sentir melhor, né? Porque é prazeroso dar risada do outro fazendo uma coisa que você acha que não faria, porque dá a sensação de que você é superior. Né? Esse é o problema da difamação, porque você coloca a pessoa num nível abaixo do teu. E a Bíblia fala o quê? Que a humildade antecede a honra, mas a soberba precede a queda. Então, quando a gente difama, nós estamos cometendo o pecado da soberba, porque a gente está colocando a pessoa abaixo do que a gente acha que a gente é. Então, que a gente tenha cuidado com isso, com a nossa boca, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, até mesmo com tato e olfato e paladar. Às vezes a gente não tem um controle e a gente começa a comer, não é nem por fome, é por gula mesmo, e isso vai destruindo o nosso corpo, isso vai acabando com a nossa saúde, e a gente não fala disso na igreja, do quanto a gente não cuida da nossa saúde, que precisa ser o templo do Espírito Santo, que precisa ser o lugar onde ele gosta de estar, onde ele gosta de habitar. Então esse corpo precisa estar saudável para receber, para portar, né, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Então assim a gente encerra essa parte de compromisso, de temor ao Senhor. E agora a gente entra no tópico entendendo o tempo presente. Entendendo o tempo presente. 1 Crônicas 12:32. Diz assim, ó: dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, entendidos na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos sob suas ordens. A Bíblia fala que os filhos de Issacar, existiam 200 deles, né, da tribo de Issacar, que eles eram entendidos na ciência dos tempos, para saber o que Israel deveria fazer. Eles eram os caras para quem Deus revelava, né? Ou melhor, eles tinham a percepção, o discernimento dos tempos. Eles conseguiam observar a sociedade, o tempo e ver como Israel deveria reagir com os eventos que estavam acontecendo ao redor, seja em ambientes políticos, em ambientes espirituais. Então eles tinham o discernimento do tempo e davam as orientações do que precisava ser feito. Ah, queridos, como a gente precisa, né, de pessoas assim. São profetas mesmo, né? Profetas que entendem do Senhor a estação, o tempo, o que está acontecendo, a maneira de se posicionar e a maneira que a igreja precisa agir para avançar e para triunfar. Né? Nós precisamos desenvolver essa habilidade sobrenatural de perceber o ambiente, perceber o que está por vir e como o mundo se comporta. Claro que nós não vamos mudar o evangelho, mas a forma como a gente anuncia o evangelho pode mudar. O formato, né? Antigamente ninguém pregava o evangelho, ninguém dava uma aula aqui, ó, por celular, usando a tecnologia. Né? Um dia alguém
teve a iniciativa de ligar uma câmera e gravar uma mensagem e publicar e distribuir. Um dia Lutero teve a ideia de construir uma máquina que reproduzia cópias da Bíblia, né? Aí que surgiu a imprensa, que era uma prensa que conseguia criar escritos em lote, né? Antes era tudo papiro. Cada um só conseguia ter aquilo que copiava, aquilo que era feito à mão. Então a gente precisa estar atento à tecnologia, à política, ao mundo, para que a gente conheça também as estratégias que o inimigo está usando para destruir as pessoas. E nós precisamos ser mais audazes, né? Ter mais audácia do que o inimigo e utilizar das ferramentas que a gente tem disponível para expandir o reino de Cristo e também para se defender, né? Uma das coisas que ele fala aqui, e aqui eu vou precisar ler um pouquinho, porque são tópicos que falam mais de filosofia do que de Bíblia. Então é difícil a gente tirar um conceito, né, uma aplicação de algo que a gente não domina muito. Então aqui eu vou apenas compartilhar o conhecimento que está aqui na apostila. E a primeira coisa que ele fala é sobre o pós-modernismo. O que é o pós-modernismo? Não temos um consenso único na definição do tempo. Escolhi o texto abaixo como um dos mais coerentes sobre o assunto para o nosso estudo. Se você nunca leu nada acerca do pós-modernismo, esse texto auxilia na contextualização antes de prosseguir. Então aqui eu vou dar um tempinho para que você leia, né? Ou melhor, você pausa um pouquinho essa aula e aí você lê a página 122, 123 e 123, para que... Pode ler até a 125, né? Que ainda está falando de pós-modernismo, para que você entenda, né, o que o autor está querendo dizer aqui sobre o pós-modernismo. E aí eu já dou sequência trazendo um resumo do que é esse pós-modernismo e as características do modernismo, né, que tem atingido o mundo e tem influenciado a igreja. Bom, então acho que você já pausou, né, a aula e já deu uma lida aí nesses tópicos. E eu só vou ler um tópico aqui da página 123 para a gente conseguir fazer um resumo. Usamos pós-modernismo para caracterizar uma época onde visíveis mudanças ocorrem na sociedade em suas múltiplas faces: política, arte, economia, ciência, técnica, educação, relações humanas, religião e outros. No entanto, não significa que a humanidade abandonou a modernidade. São tênues divisórias imaginárias que marcam o que é moderno e o que é pós-moderno. O pós-modernismo, em seus vários aspectos que o distinguem da era moderna, carrega também a modernidade. Aliás, é tão platônico quanto os períodos anteriores. Não reinventamos uma nova moral, uma nova ética, uma nova ciência, uma nova economia. Um dos princípios do debate pós-modernista é a liberdade, de tal forma que ela sorri abertamente para as divergências, o efêmero. Outro princípio pós-moderno necessita do debate de opiniões, mas a ordem é não manter nenhuma ordem, nenhuma opinião, nenhum valor que seja fixo. A liberdade pós-moderna permite tudo, menos a liberdade da não-liberdade. Fixamente, só está o valor supremo da efemeridade das coisas. Tudo apresenta-se como líquido, disforme, fluido, impossível de constância. Daí o termo modernidade líquida de Bauman, em contraposição à modernidade sólida do período moderno, onde o mundo era criado conforme uma ordem universal. Bom, vou resumir o que eu entendo de modernismo e de pós-modernismo. Na era moderna, eu entendo que já é um tempo passado, né? A era moderna, mas é quando as mulheres começaram a trabalhar. Vou dar esse simples evento, né? E outras coisas aconteceram juntos. Mas, por exemplo, quando as mulheres começaram a trabalhar, antigamente as mulheres se dedicavam
quase que exclusivamente a cuidar da casa, a cuidar dos filhos, aos afazeres de casa, e o homem saía para trabalhar e voltava, né, com o sustento para a família. Então o homem tinha a responsabilidade de ser o provedor, de sustentar a casa com os recursos que ele ganhava fora, e geralmente esse fora era a agricultura, né? A sociedade era muito rural, então a maioria das pessoas utilizava da agricultura para sobreviver. E as mulheres cuidavam dos filhos, cuidavam da casa e da educação dos filhos, essas coisas. Na era moderna, as coisas começaram a mudar, né? A construção das cidades, a urbanização, né? As pessoas saindo do campo para começarem a ir para cidades, para zonas mais populosas. E com isso as mulheres também começaram a dividir o trabalho com os homens de sustentar a casa. E então isso foi o modernismo. As mulheres conseguiriam o direito de votar, o direito de trabalhar e de dividir as coisas por igual com os homens. Mas na pós-modernidade já aconteceu a inversão dos papéis. Então, embora a responsabilidade até bíblica seja do homem de ser o provedor da casa, do ser o sustentador da família, agora a mulher está tomando o lugar de cabeça da família, dando ordens ao homem, e o homem abaixa a cabeça e é submisso a tudo que a mulher ordena. Então, isso é uma característica da pós-modernidade. As mulheres chefiando casas, as mulheres chefiando os casamentos, e não só na questão financeira, tá tudo bem se uma mulher ganhar mais do que um homem, não tem problema isso. Mas o problema é quando a mulher se torna o sacerdote do lar, né? Em vez do homem ser a direção e da mulher acompanhar a missão que está sob a responsabilidade do homem, não, a mulher dá as ordens, a mulher é a pessoa que busca mais ao Senhor, a mulher é a pessoa que toma as decisões dentro da casa, e só que isso é pesado para a mulher. Né? No final das contas, tudo que a mulher quer é alguém que possa assumir as responsabilidades, e é como se fosse viajar, né? A mulher quer ir de passageira, quer curtir o passeio sabendo que tem um homem que está resolvendo todas as coisas, está sendo o provedor, que está sendo o que vai à frente, desbravando o caminho, e ela vai atrás, desfrutando da jornada. Então tem mulheres que trocam, né, esse papel com o homem e querem assumir tudo, querem a igualdade, querem mais do que a igualdade, querem ser superiores, né? E sem entender o seu papel. Então, para mim, isso é uma das principais características da pós-modernidade, né? E junto com isso vem a banalização da família. Um outro trecho aqui da página 125 da apostila diz que o pós-modernismo busca a todo instante a intensificação das sensações e dos prazeres da felicidade, mas jamais quer conhecer a face daquilo que procura. A instituição do casamento é um negócio mais com caráter de festividade do que o antigo pacto de homens e mulheres que adquiriam o alvará perante Deus para terem relações sexuais selados com a aprovação divina. O ar pesado do até que a morte nos separe é substituído pela leveza de um contrato que deve deixar muito bem claro as fronteiras que dirão os rumos de cada um quando o amor perde o prazo de validade. Então já não tem mais, né, o até que a morte nos separe. Vamos ver o que dá. Não deu certo, tá bom, então vamos separar. Antigamente o divórcio demorava meses, né, para se concretizar. Hoje você consegue fazer no mesmo dia pela internet. Então a sociedade foi se comportando de uma forma que está fácil dissolver casamento. Família não precisa mais ser pai, mãe e os filhos. Pode ser 2 homens, pode ser 2 mulheres, pode ser 2 pessoas que nem sabem mais quem é homem, quem é mulher. Às vezes 1 homem e 2 mulheres já tá se juntando também aí, fazendo a poligamia. Tá terrível, cara. Tá terrível a maneira como o mundo está se comportando. Então todas essas aberrações que a gente vê antinaturais são reflexos de um mundo pós-moderno, da maneira pós-moderna que a sociedade está se desenvolvendo. E junto com isso vem outras coisas, vem o consumismo, né? O desejo de ter, de comprar, das coisas irem se renovando muito rápido, serem feitas para se desgastar.
né? A indústria se comporta de uma forma que você compra um telefone, 2 anos depois o formato já está completamente diferente e você acha que o seu está desatualizado. Mesma coisa carro, a mesma coisa roupa, né? Tá tudo se transformando tão rápido que passa 1 ano, 2 anos, você já acha que o teu celular que você está pagando ainda já não serve mais, teu carro já não serve mais, a casa que você mora já não serve mais, e aí você fica naquela doideira desenfreada querendo consumir e a gente não desenvolve o contentamento e a gente às vezes começa a canalizar tantos recursos nessas coisas e esquece de que a prioridade é investir no reino de Deus, de que somos mordomos dos recursos que passam nas nossas mãos e precisamos perguntar ao Senhor qual é a vontade dele para o nosso dinheiro. E a gente está envolvido aí em toda essa roda aí, né? Essa corrida dos ratos, essa jornada desenfreada aí da busca pelo prazer, pelo dinheiro que a sociedade está organizada hoje. Né? Outro problema é o erotismo. Tudo que a gente vê nas redes sociais é pornografia. É difícil, cara, você entrar num perfil de Instagram de uma mulher que não é cristã e não ter lá uma foto dela na praia ou numa piscina com desculpa a expressão, né, mas com a bunda de fora. Parece que isso é o ápice de você ser uma pessoa curtida, de você receber likes, de você receber a aprovação. Tem que mostrar o corpo, né? E aí, em especial as mulheres, né, que acontece mais, porque chama a atenção dos homens e chama a atenção também das outras mulheres, né, que tem inveja. Homem não tem inveja do corpo de outro homem, mas mulher tem inveja do corpo de outra mulher, né? Provavelmente justamente porque o homem deseja, né, o corpo da mulher e a mulher não deseja tanto assim o corpo do homem, ela deseja mais o status, né, do homem. E com o homem acontece a ostentação dos bens, né? Porque provavelmente é isso que as mulheres mais admiram dos homens, né? A capacidade dele de gerar recursos, de ser provedor, a mulher muito ouvido, né? Também a persuasão do cara. Então, aí o homem fica com inveja de outro homem nisso. Ah, o cara ganha mais dinheiro do que eu, o cara fala melhor do que eu, o cara... Então são essas diferenças aí, mas que existe uma competição pelo erotismo, pela ostentação, principalmente nas redes sociais, né? As redes sociais escancarou isso que já estava enrustido dentro de toda a sociedade, que não tem Cristo como o Senhor das suas vidas, que não tem Cristo como centro das suas vidas. Então é a busca pelo prazer a todo custo, né? E isso se transforma no quê? No hedonismo, né? Que é a busca incessável pelo prazer. O importante é você ter prazer, você se sentir feliz. Se te faz feliz, então não te faz mal, né? Mas não é isso que a Bíblia diz, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado porque o pecado ele é prazeroso, não é? Não existiria, ninguém cairia no pecado se ele fosse uma coisa ruim, né? Se fosse uma coisa que te trouxesse a punição imediata. Oh, pecou, já tem a punição na hora. Não é assim que funciona, né? Por isso que muitas pessoas caem. Porque é prazeroso, porque gera uma sensação de superioridade, de bem-estar, mas de que adianta, né? Todas essas sensações no teu corpo, na tua mente, se o teu espírito depois começar a te acusar de que você está indo contra os princípios do Senhor, contra aquilo que você foi criado para ser. E por fim, né, um outro tipo aí de filosofia que o pós-modernismo traz é o tal do relativismo, que são o quê? Os questionamentos, né, e as perguntas. Ah, mas será que só Deus mesmo? Será que só o cristianismo é a religião certa? Todos os caminhos levam a Deus, Jesus não é o único caminho. O importante é fazer o bem e ser uma pessoa boa. Biblicamente, não. Biblicamente, o importante é se arrepender dos seus pecados e abandoná-los e reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida e viver para Ele. Porque a Bíblia diz que Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu me lembro que no ITQ,
quando eu fazia, uma professora falou que os judeus teriam uma possibilidade a mais de receberem a salvação porque eles são o povo exclusivo de Deus, porque eles são o povo escolhido de Deus. E eu discordei dela porque a Bíblia diz que Jesus é o único caminho. Se existisse um outro caminho para os judeus sem ser por Jesus, não haveria necessidade de Cristo ter morrido. Se ele veio morrer em favor de toda a humanidade, não é? Se era o relacionamento de toda a humanidade que estava quebrado, os judeus não têm mais essa preferência. Eles tinham lá, antes de Cristo, né, o povo que Deus escolheu para começar a contar a história. A partir de Abraão, a partir de Isaac, a partir de Jacó, né, o Deus de Israel. Então, mas a partir de Cristo, não existe mais. É o único caminho, é Cristo. O único caminho é Cristo. E até antes de Cristo, né? Jesus foi e pregou aos mortos para que eles tivessem a chance de se arrepender. Então os que se arrependeram, né? Morreram antes da vinda de Cristo à Terra, receberam, né? Ouviram a mensagem do Senhor sobre a oportunidade do arrependimento. Então esse é o único caminho. E aí depois ele fala de mais duas filosofias aqui, que é o secularismo e o antropocentrismo. Né? O secularismo é ser um antirreligioso, um opositor a tudo que o cristianismo proclama. Evidentemente, fica claro que um cristão não pode adotar o secularismo em sua vida. Contudo, tendências secularistas são manifestas quando os valores cristãos são menosprezados ou não vividos. Quando sorrateiramente Satanás e o mundo infiltram pensamentos e ideias travestidas de piedade ou religiosidade, mas que conspiram contra a pureza da vida cristã e contra a verdade do evangelho. Então, o secularismo é praticamente o anticristo, né? É tudo que se opõe, não é só não ser cristão ou ser ateu, é se posicionar contra o evangelho. E a gente vê muito isso hoje, né? O movimento LGBT é completamente contra todas as causas que os cristãos começam a defender, a proclamar. Então existe muito disso, desse secularismo, que é de fato uma oposição ao ensino cristão. Então às vezes a gente pega aí textos, filosofias que têm aparência de piedade, né? Mas está indo contra o que a gente de fato acredita e o que a gente de fato lê nas escrituras. E o antropocentrismo é a filosofia que considera o homem como o centro do universo. Uma das características do pós-modernismo e a secularização é focar o homem como o centro de tudo. Uma inversão do teocentrismo, onde Deus é o centro de todas as coisas. Importante frisar que essa tendência não é nova e suas raízes estão na Renascença, ou seja, estamos experimentando hoje no mundo, nas igrejas e na vida cristã, um déjà vu, né? Lá no passado já haviam começado com isso e hoje está cada dia mais evidente, né? Todo mundo tiraram Deus do lugar que ele deveria estar e colocaram um homem, mas continuam dando a desculpa de que é para Deus, mas na verdade quem está se promovendo é o homem, né? Inclusive tem igrejas, né, que a cara que aparece mais nas artes é a do pastor. O nome do pastor está sendo evidenciado. Parece que até mais do que o nome de Jesus. Se não for aquele pastor, aquela unção, aquele cara é o que faz você crescer. Acontece muito aqui em Assis, inclusive, tem igrejas assim. Você entra no perfil da igreja, você não ouve falar de Jesus. Você não vê escrito Jesus nas artes. Mas o nome do pastor tá lá. Bem alto, assim, bem grande, em todas as artes. Terrível isso. Terrível. Né? Então, as pessoas falam tanto de prosperidade, de que Deus faz as pessoas prosperarem. Eu acredito, cara, eu acredito, sabe? Mas chega um momento em que o evangelho fica só isso. Ó, eu tô sendo honrado por Deus aqui, ó. Tô ganhando essa Ferrari, ganhando esse Rolex, esse Porsche. Tô tendo acesso a pessoas porque Deus está me honrando. Isso foge um pouco, né, do que? Foge muito do
que a gente vê na Bíblia, que é o amor ao Senhor, que é o amor às pessoas, e longe, né, dessa avareza. Então agora, assim a gente termina, né, nossa parte 2 aí dessa aula, que fala sobre as filosofias que estão agindo aí no mundo e que nós precisamos ser como os filhos de Issacar, que eles tinham a capacidade de discernir os tempos e se proteger, né, dessas filosofias, entender como o mundo está organizado na distribuição de conteúdo, para a gente distribuir a nossa mensagem também com essas ferramentas que nós temos. Em Instagram, em Facebook, em YouTube. Né? Na época de Jesus, a maneira que tinha era subir no alto de um monte ou ficar num barco. Era essa a maneira que dava para distribuir a mensagem. Hoje nós temos diversas ferramentas e nós precisamos usá-las para o benefício do cristianismo. Fechou? E por fim, então, a gente entra em mordomia. Primeiro a Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. E o Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e afirmou sobre as águas. Esses 3 textos nos mostram um padrão de como devemos nos comportar diante de tudo que o Senhor tem nos dado. Do Senhor é a terra, tudo é de Deus. Nós não somos donos de nada, nós somos apenas mordomos. Então a gente precisa exercer essa mordomia com tudo o que Deus coloca nas nossas mãos, né? Sermos os despenseiros. Na época o rei tinha uma pessoa responsável pela despensa. Esse era o mordomo, aquele que entendia as necessidades, sabia, tá precisando de farinha, tá precisando de trigo, tá precisando de não sei o quê. Ele cuidava dessa despensa e ia despensando de acordo com a necessidade do reino, os recursos do rei. Precisava comprar carros de guerra, o despenseiro acessava os recursos do tesouro do rei e dispensava, né, o recurso para que fosse investido naquilo. Então, quando a gente entende isso, que esse era o despenseiro, a pessoa que cuidava dos recursos do rei e administrava o palácio, a gente fala, poxa, então todos os recursos de Deus estão à minha disposição para eu administrar a expansão do reino de Deus de acordo com o ministério, com o propósito que o Senhor me deu. Cara, isso não é incrível? Você ter acesso a todos os recursos necessários para cumprir o seu propósito. Mas quando a gente não tem essa consciência de mordomo, a gente para de pedir para Deus o recurso e começa a pedir outras coisas banais que o Senhor nem quer nos dar. E a gente gasta tanto tempo pedindo coisas que o Senhor nem tinha a intenção de nos dar e não percebe a imensidão de coisas que Ele queria nos dar para que a gente possa receber isso e dispensar ou na minha própria vida, ou no meu próprio ministério, ou na vida de outras pessoas. Então nós precisamos ser mordomos, em primeiro lugar, do tempo. O tempo é a coisa mais preciosa que nós temos, mais do que dinheiro, né? Dizem, tempo vale mais do que dinheiro, e de fato vale. Porque como é que você faz para comprar 1 minuto a mais de vida? Não compro. Pode ter o dinheiro que for, se aparecer uma doença, se aparecer um infarto, um acidente, qualquer coisa pode acontecer. Né? Bilionários também morrem. E não tem como controlar, não tem como adiar. Pode pagar um bom plano de saúde, mas não compra 1 segundo a mais de vida. Então a gente precisa ser mordomo do tempo. De que forma? Tomando cuidado com a preguiça. Porque a preguiça é desperdício de tempo. Quando a gente ama o sono, né? Provérbios fala muito sobre isso, para não amar o sono,
senão a gente vai ficar pobre. Provérbios fala para a gente a gente tomar esse cuidado com a preguiça, porque a preguiça nada mais é do que desperdício de tempo. E tempo é valoroso para Deus. Deus valoriza o nosso tempo. Ele nos deu um período de tempo para vivermos aqui na terra. Então esse período tem que glorificar o nome dele. Temos que ser fiéis, temos que ser, né? A Bíblia fala, nós estudamos sobre fidelidade. Temos que ser fiéis ao Senhor com o nosso tempo. A desorganização também é uma coisa que atrapalha, né? Que rouba nosso tempo. Se a gente investisse tempo organizando as coisas, as nossas tarefas seriam muito mais produtivas. E às vezes a gente perde tempo porque nossa mesa é uma bagunça, nossa agenda é uma bagunça, e isso acaba fazendo com que a gente desperdice o tempo que o Senhor nos deu. E terceira coisa que rouba o nosso tempo são atividades improdutivas. 1 Coríntios capítulo 3, verso 12 diz assim, ó: se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada, né, ou provada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Então todas as nossas ações, tudo que a gente faz, está gerando para nós na eternidade ouro, prata e pedras preciosas, se forem obras boas que agradam ao Senhor, estão de acordo com o propósito dele para as nossas vidas, ou então está gerando feno, madeira e palha. Não tem valor nenhum. Coisas que não servem para nada na eternidade. Imagina você chegar na eternidade, a salvação você não vai perder, isso aqui não está falando de salvação. Mas você creu em Jesus, você recebeu Ele como teu Senhor, se arrependeu dos seus pecados e viveu uma vida que agrada ao Senhor. Só que com o teu tempo, você fazia só coisa nada a ver. Gastava tempo demais em redes sociais, gastava tempo demais com gente que não queria o Senhor, que não estava nem aí para Deus. Gastou tempo demais trabalhando só para conquistar tesouros aqui na terra e não gastou nada construindo tesouros na eternidade. Você chegar lá, vai passar tipo um maçarico, sabe? Você vai apresentar, ó, tudo isso aqui são as minhas obras, as minhas ações. Vai rodar a timeline da tua vida sendo provada pelo fogo. Tudo que cair. Se for feno, se for ouro, prata e pedras preciosas, vai gerar um tesouro para você na eternidade. Então, tá aqui, ó. Isso aqui é o que você vai cuidar aqui na eternidade para o Senhor. Ou então, vai queimar toda a tua vida. E aí tudo foi feno, palha e madeira. Tó. Você assopra, não tem nada. Tudo cinza. Então as nossas obras, as nossas atividades têm que ter ouro, prata e pedras preciosas. Ah, mas o que é ouro, prata e pedras preciosas? São coisas que têm valor para Deus. Cuidar de pessoas, gastar tempo em oração, gastar tempo em jejum, em oração, em leitura da Bíblia, em edificação dos outros, fazendo bem ao próximo, fazendo caridade também, né? Coisas que agradam ao Senhor, que expandam o reino de Deus. Ah, mas então jogar uma bola, cara, dá para você jogar uma bola e construir tesouros eternos. Antes de jogar, você fala, Senhor, me dá uma oportunidade de falar do teu amor para um desses meninos que estão aqui. A hora que tiver um intervalinho, pô, numa conversa, no pós-futebol ali, na hora da resenha, na hora de trocar uma ideia com os meninos, vem a oportunidade. Você fala do amor de Cristo ali. Isso para qualquer atividade que a gente chama de secular, né? Tudo, cara, tudo dá pra gente gerar ouro, prata e pedras preciosas. Assistir um filme, né? Hoje faz tempo que eu não assisto filme, mas antigamente eu falava assim, Espírito Santo, assiste esse filme comigo. E aí durante o filme era um lazer, mas o Espírito Santo falava algo comigo, alguma cena, alguma coisa que me faziam ter alguma reflexão sobre a Bíblia, sobre a vida, sobre o bem e o mal, sobre... Enfim. Então, se a gente for intencional, se a gente for organizado, se a gente for perspicaz, né, na nossa administração do tempo, tudo que a gente faz gera ouro, prata e pedras preciosas. Esse tem que ser o nosso foco. Esse tem que ser o nosso foco. Davi falava, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios.
Então, quando a gente sabe que o nosso tempo é escasso, a gente usa de maneira mais sábia cada segundo que a gente tem. Segunda coisa que nós precisamos ser bons mordomos, bens e recursos financeiros. Nós precisamos falar mais de dinheiro na igreja. Sabe, uma família que não tem problemas financeiros pode proteger o seu casamento. Tem muito divórcio, a maior causa de divórcio no Brasil é problema financeiro. Uma grande causa de suicídio são problemas financeiros. Depressão e ansiedade muitas vezes estão envolvidos com problemas financeiros. Então, se dinheiro, né, o mau uso do dinheiro gera tantos problemas para a sociedade, e a função do cristão é influenciar a sociedade com os valores do reino de paz, justiça e alegria, por que a gente não ensina para o povo os princípios bíblicos sobre cuidar de finanças? Não é só a unção de prosperidade, a Bíblia fala sobre você ser um bom mordomo, sobre você não gastar mais do que você ganha, sobre você não amar a preguiça para você não ficar pobre, sobre você buscar o conhecimento para que a tua habilidade seja bem recompensada e você ganhe um bom salário. A Bíblia fala para que você seja generoso com o outro, para que multiplique o recurso que passa na tua mão. Não é trazer oferta na igreja, é ofertar na vida dos necessitados, do órfão e da viúva. É você cuidar do pobre, que Deus cuida de você. É sobre você ser semeador da obra de Deus para que nunca falte semente na tua mão. Cara, todas essas coisas, a Bíblia tem promessas para nós. Mas a gente foca só no dar aqui na igreja que Deus vai te abençoar. Não, isso é muito pobre, isso é muito pequeno, cara. Sim, se você trouxer na igreja, Deus vai te honrar. Se você trouxer com fé. Mas não tem nada de trazer uma coisa que você não tem condição. Cada um contribua de acordo com o que propor no teu coração. Não existe fazer empréstimo, não existe passar cartão, não existe para abençoar ministério. Não. Tem que ser do que você ganha. Tem que ser o primeiro fruto do que você ganha. Isso que Deus quer. Deus quer o primeiro fruto, porque Ele sabe que se você está entregando a prioridade, quando a raiz é santa, todo o resto também é santo. Quando a prioridade, quando o primeiro pensamento do teu dia é o Senhor, quando o primeiro momento do teu dia é a oração, quando o primeiro recurso que você recebe é para a igreja, é para a obra de Deus, isso que Deus honra. É você fazer dele a prioridade. Eu me lembro uma vez que eu comecei a questionar o Senhor sobre o que significava aquela passagem que diz que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E uma das coisas, né, a coisa principal que o Espírito Santo me respondeu foi: Tiago, enquanto você for dono das riquezas, de fato, o rico, né, aquele que se acha dono de todas essas riquezas, ele não vai entrar no reino dos céus, porque ele fica impressionado com tudo aquilo que ele acha que foi o próprio braço dele que construiu. Mas quando você se lembra, né, quando você se comporta como um mordomo, Deus não tem problema nenhum em colocar recurso nas suas mãos, porque Ele sabe que o dinheiro não vai transformar o teu coração. Né? A parábola dos talentos, ela mostra muito isso. Um recebeu 1 talento, um recebeu 2 e um recebeu 5. O que recebeu 5 transformou em 10, o que recebeu 2 transformou em 4, o que recebeu 1 enterrou. Então, né, a Bíblia mostra que a questão não é a quantidade que você tem, mas é o que você faz com aquilo que Deus colocou na tua mão. Então, se você tem consciência que Deus é o dono de tudo isso, então pode viver a sua vida tranquilo, porque os seus recursos vão expandir, né, vão financiar a expansão do reino de Deus. Então, essa é a conclusão, né, da mordomia na área dos recursos financeiros. E por fim, a mordomia do nosso corpo, né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então ele precisa ser saudável tanto no físico quanto no emocional. Alimentação, atividade física, exames médicos, higiene, momentos de lazer e a parte mais importante, fugir da imoralidade sexual. Com a consciência, né, de que nada é nosso, de que é tudo emprestado e de que somos apenas o mordomo. Então que a gente possa desenvolver essa mordomia
fazendo de tudo para que o Espírito Santo se sinta um hóspede que ama estar dentro do nosso corpo. Amém? Então a gente encerra aqui essa aula e, como eu tinha prometido, vou ajudar agora nas autoatividades. Questão número 1 diz assim: quais são os deveres básicos que, segundo Salomão, todo homem tem diante de Deus? Qual a principal razão para que o homem os cumpra? Então, esses deveres básicos são temor e obediência, e devemos fazê-los por amor ao Senhor e também porque um dia prestaremos conta de tudo. Questão 2. Temor do Senhor e compromisso. Comente. Temor é saber que existe um Deus soberano sobre todas as coisas. É um respeito profundo com amor e fidelidade. Compromisso é obediência, custe o que custar. Não por simples sentimento, mas porque você sabe que existe uma recompensa. Questão 3. Cite um evento bíblico que demonstre a falta de temor do Senhor ou outro evento que demonstre o temor do Senhor. Então essa pergunta é mais pessoal, eu vou deixar aí para vocês compartilharem alguma passagem que vocês se lembrem sobre temor ou alguma coisa que vocês já viveram, alguma letra de uma canção, alguma coisa que vocês sabem que representa o temor do Senhor. Vou deixar para vocês responderem até para medir quanto vocês entenderam dessa aula. Questão 4. Quais são as áreas-chave da vida cristã onde o temor do Senhor deve ser evidenciado? Eu não gosto muito dessas perguntas, né? Que pergunta quais áreas-chave. Coloca todas que tá certo. Não existe uma área mais importante do que a outra, né? 5. O pós-modernismo é um tipo de progressivo... deixa eu ler a pergunta primeiro, né? Quais as principais características dos tempos pós-modernos no que diz respeito à igreja? O pós-modernismo é um tipo de progressismo e defende a ideia de que tudo pode se te faz feliz. Como igreja, precisamos refutar essa ideia porque muitos pecados são prazerosos momentaneamente, porém a consequência é o inferno. Precisamos obedecer o que diz a palavra. 6. Quais são as filosofias que fazem parte do pós-modernismo? Consumismo, erotismo, falência da família tradicional, hedonismo, relativismo, secularismo e antropocentrismo. O que é hedonismo e como ele afeta o cristianismo? É a questão 7. Hedonismo é uma corrente de pensamento que defende que o prazer é o maior bem da vida e o principal objetivo das ações humanas. Em termos simples, viver para buscar prazer e evitar dor. 8. O que é relativismo? É a ideia que não existe verdade absoluta. Tudo depende do ponto de vista, da cultura, da experiência pessoal ou da situação. Em outras palavras, isso pode ser verdade para você, mas não para mim. E isso se contradiz, né, com o que prega o cristianismo, porque Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Só tem um caminho, não existe relativismo. O que é ser um mordomo cristão? É saber que Deus é o dono de tudo. Ele nos deixou responsáveis por tudo, mas prestaremos contas um dia. Por isso, precisamos ser zelosos com tudo que está em nossas mãos. Quais são as principais áreas da mordomia cristã? Nosso tempo, né? Sermos mordomos do tempo, sermos mordomos dos nossos recursos financeiros, que é o dinheiro, sermos mordomos do nosso corpo. E a apostila não menciona, mas também é extremamente necessário que nós sejamos mordomos dos dons e talentos que o Senhor colocou em nossas mãos, né? Precisamos usá-los e não escondê-los para que o reino de Deus se expanda em tudo o que nós fizermos. Tá certo? Um beijão no seu coração, obrigado por esse tempo que nós tivemos aí de aula de vivência cristã. A gente se vê por aí, não sei se a pastora Elke tem alguma aula para mim ministrar esse ano, mas se tiver vai ser um prazer, vai ser uma honra compartilhar com vocês, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe e façam as outras autoatividades que ficou faltando. Até mais.